Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com o nosso Papo Desinformante. Aqui você fica por dentro das notícias mais quentes do mundo da desinformação. Nas últimas semanas, assistimos a várias manifestações das Big Techs contra o PL 2630, ou PL das fake news, como ele ficou conhecido. Ele foi debatido por cerca de 2 anos pelos parlamentares, senadores e vários representantes da sociedade civil e iniciativa privada. Mas só agora, Google, Facebook e YouTube resolveram se posicionar francamente contrários ao texto. Uma reação que já era esperada, afinal de contas, o PL vai regular o funcionamento da internet no Brasil, mas que acaba gerando ruídos, uma impressão de que o projeto por completo é ruim ou, enfim, não é adequado. Os especialistas, que a gente ouviu para uma matéria que está lá no desinformante.com.br, eles concordam o seguinte: dizer que descredibilizar o projeto como um todo é muito ruim para o debate, né? Essas críticas elas têm que ser analisadas caso a caso e com argumentos, né? Por exemplo, as empresas questionam essencialmente 3 tópicos: a necessidade de relatórios de transparência sobre a moderação de conteúdo, a publicidade segmentada e a remuneração do conteúdo jornalístico. Sobre a transparência, os especialistas concordam com tudo que a lei vai prever. E eles não acreditam que isso vai colocar segredos industriais das empresas em risco, como elas alegam. Sobre a publicidade segmentada, é um tema que divide opiniões, mas todos também concordam que ela não coloca em risco a lanchonete da esquina, como foi o teor do texto que o Facebook publicou em anúncio nos principais jornais do Brasil. Já a remuneração do conteúdo jornalístico vai ser preciso mais debate e clareza sobre a definição do que é esse conteúdo a ser remunerado e como vai ser feita essa remuneração. Bom, a gente segue acompanhando esse assunto. Nos acompanhe no site, nas redes, somos de Desinformante BR, no Instagram e no Twitter. Bom, passamos para outro assunto. A gente passou a produzir uma linha do tempo com as principais medidas adotadas pelas plataformas e governos em relação ao fluxo de informações sobre a guerra Rússia e Ucrânia. Essa sessão você confere também lá no site desinformante.com.br. Ela está sendo alimentada pela Liz Nóbrega, que vai nos atualizar aqui um pouco sobre as principais medidas que foram tomadas recentemente. Oi, Ana. Então, né, a guerra já não é novidade para ninguém. Desde que ela estourou no dia 24 de fevereiro, a gente vem acompanhando de perto qual o papel das empresas de tecnologia nessas sanções tecnológicas que estão sendo impostas contra a Rússia, né? São várias as empresas que estão se posicionando contra, Netflix, Spotify, mas na nossa linha do tempo a gente se concentra nas empresas que mexem mais com esse fluxo de informações, como o Grupo Meta, o Google e também o Twitter. Então, desde lá a gente vem acompanhando, né? O Twitter foi a primeira plataforma que se posicionou contra, logo no dia seguinte já começou a restringir conteúdo da mídia estatal russa na plataforma, né? Diminuir a sua recomendação para o público. Também, em seguida, eles começaram a colocar rótulos nesses tweets para identificar que aquele tweet tinha um link ou era de um perfil controlado pelo governo russo. E aí, logo depois também, eles amplificaram isso para os tweets que eram colocados pelo governo bielorrusso, que é, né, um parceiro da Rússia. Então, essas foram algumas das medidas do Twitter, além de outras também. O Grupo Meta também fez muitas restrições em relação ao conteúdo russo. Eles diminuíram, impossibilitaram a monetização da mídia estatal russa e depois bloquearam a mídia estatal russa, RT e Sputnik, em toda a União Europeia e também no Reino Unido, a pedido das próprias autoridades, né? E fizeram também outras medidas que se tornaram muito polêmicas. A gente comentou bastante sobre isso no Desinformante, né, no nosso site desinformante.com.br e também nas nossas redes sociais, porque eles mudaram as próprias regras da plataforma, permitindo uma exceção de que alguns países do leste europeu, da Ucrânia, alguns países também vizinhos, pudessem publicar conteúdo, que os usuários pudessem publicar conteúdo incitando a violência contra os russos, inclusive pedindo a morte do presidente russo, Vladimir Putin. Então, é uma grande mudança, muito grave, né, do ponto de vista, mas também foi uma medida que eles voltaram atrás alguns dias depois, logo depois de toda a reação do público contra isso. Agora eles não é mais permitido
esse tipo de incitação à violência. E também o grupo, o Google, né, que inclui o Google e o YouTube, também fizeram grandes restrições, bloquearam a monetização de canais russos estatais, né, como RT Sputnik, também mudaram algumas alterações no Google Maps, por exemplo, e fizeram essa restrição de diminuir o alcance de conteúdos que são da mídia estatal russa, segundo o grande argumento das plataformas é para que isso possa diminuir a propaganda russa e também a desinformação sobre a guerra, além de apoiar a Ucrânia nesse conflito. Então, é um balanço, um apanhado aí das principais decisões, a maioria delas realmente é restringindo o conteúdo russo, mas para você ter ela em detalhes, né, acompanha a nossa linha do tempo lá no nosso site. Boa, Liz, muito bom. Vale a pena conferir lá a linha do tempo, galera. Bom, Nina, a gente já tratou, né, desse assunto no último programa, né, esse assunto da guerra, mas enfim, é uma questão que a gente tem que ficar em cima mesmo. São muitas medidas e muitas exceções também, né, eu acho. A coisa vem tomando uma proporção assim assustadora, né, ao ponto de a maioria dos russos não terem noção exata, né, de que existe uma guerra em curso, né, de ter uma narrativa completamente oposta ao que de fato tem acontecido. Eu ouvi ontem no Festival 3i um jornalista da New Yorker dizendo que as pessoas tendem a acreditar em seus líderes, a despeito, né, dos veículos de comunicação, enfim, dos formadores de opinião. Então, assim, a polarização informativa é o que vai prevalecer durante esse conflito Ucrânia-Rússia, né, nas redes, e com toda a desinformação que isso pode acarretar. Qual que é a tua análise sobre isso? Então, Ana, é um contexto bastante complexo, né? Eu acho interessante a gente prestar atenção que muitas vezes a gente fica discutindo regras, né, formas de controle, formas de tornar a circulação informativa mais saudável, mais democrática nessas plataformas, mas várias vezes, quando surgem situações novas, a gente se depara com uma série de novos desafios que não foram previstos, né? Então, quando começou a pandemia, foi toda a desinformação em relação a tratamentos, medicamentos, formas de se prevenir o contágio da Covid, etc. E agora, com essa guerra, a gente está vendo algo também nesse sentido. É uma situação nova, não no sentido de que a guerra seja nova, né? Mas no sentido de que as plataformas estão tendo que se posicionar sobre isso, talvez pela primeira vez. E aí fica essa disputa de vai, não vai, faz uma medida, volta atrás. E eu acho que, assim, tem uma questão de fundo que está colocada aí, que eu sempre levanto, que é quem define as regras do debate público, né? Então, no fundo, o que as plataformas estão fazendo é tentar conter a circulação desinformativa, sem dúvida nenhuma, mas também, de alguma forma, isso impacta na posição que elas tomam em relação ao conflito, né? Então, a gente precisa entender que trata-se de um conflito político, há interesses das duas partes, e essas plataformas, ao limitar a circulação de um determinado tipo de conteúdo, podem também influenciar em como a opinião pública vê esse conflito, né? Então, quando você pergunta assim, a polarização informativa, ela vai prevalecer? Eu acho que a polarização ela vai prevalecer porque a gente está falando não só da questão de comunicação, né? É uma guerra que tem posições políticas muito diferentes. Então, não vai ser nas redes que a gente vai resolver essa polarização. Essa polarização está colocada na sociedade e ela vai ser disputada como faz parte, enfim, da história mundial, digamos assim, sem entrar nas nuances do tipo de estratégia que estão sendo usados de cada um dos lados da guerra, né? Que aí sim eu acho que tem um problema bastante relevante. Mas o fato é que, pensando do ponto de vista da informação, eu acho que, mais uma vez, a gente tem um poder excessivo na mão das plataformas de ficar ali definindo o que é interesse público, o que não é interesse público, o que é o discurso violento, contra quem o discurso violento vale, contra quem ele não vale. Então, assim, quem são essas pessoas que estão tomando essas decisões? Com base em quê? Né? Elas estão representando quem? Então, eu acho que essa é uma discussão bastante complexa e que, num contexto de guerra, tem consequências muito concretas, né? São vidas que estão sendo perdidas todos os dias, então a gente precisa, de fato, ficar de olho aí no que está acontecendo e acompanhando quem está por trás dessas decisões. Com certeza, Nina. Obrigada. Bom, pessoal, obrigada pela audiência. Fiquem atentos nas nossas redes. Nós somos Desinformante BR no Twitter e no Instagram. Lá a gente está acompanhando também esses acontecimentos todos relacionados à guerra, os boicotes, censuras tecnológicas e também sobre a Lei Brasileira de Internet, inclusive falando sobre a experiência de outros países. Até a próxima. Tchau!
Tchau.